de Jesus, amém? O irmão pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né? Pela graça de Deus, que se não for o Senhor, nós não estaremos aqui nessa noite, né? Eu louvo a Deus por isso. Também quero agradecer a vida da missionária Adriana, a qual nos convidou para estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor. A vida do pastor Marcelo, esse caso é uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu e minha família amamos eles em Cristo Jesus, né? É uma bênção de Deus. E pela vida do meu esposo, a qual está me acompanhando aqui nessa noite. O meu filho não pôde vir, que ele está ministrando, né? Está tocando numa igreja, mas não estaria aqui, porque quando nós saímos, vamos sempre os três, né? Mas sempre ninguém fica em casa. Aí fala, se não faz com a mãe, não vai ficar em casa, você vai para outro lugar, mas sempre está adorando ao Senhor, né? Eu sempre falo que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Mas é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui nessa noite. É pela misericórdia. Ah, se não for o Senhor em nossas vidas, porque os tempos são difíceis, mas é a misericórdia dele que tem nos guardado e tem nos livrado. Foi falado aqui nessa noite de livramento de Deus. E Deus está livrando alguém aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu entrei nessa igreja, quando eu dei no joelho, eu senti uma graça de Deus. Sabe, eu me derramei na presença do Senhor, como a irmã Adriana falou aqui. Ah, mas, irmãos, eu falo assim que é pastora, nós precisamos disso, né, pastor? Nós precisamos disso. O crente precisa se derramar. O crente precisa estar na presença e colocar tudo no altar de Deus. E muitas vezes nós entramos na igreja, nós saímos da mesma forma que entramos, porque nós não adoramos ao Senhor, nós não lançamos no altar aquilo que Deus requer que nós lançamos. Aí falamos assim, o culto estava assim, era o louvor, não, é nós mesmo, porque os céus estão abertos aqui nessa noite. E quem é para estar aqui já está aqui, eu não vou chegar, eu já estava aqui nessa noite. Louvado o nome do Senhor, eu sinto a graça dele, eu sinto a quebrantada. Eu cheguei aqui nessa noite assim, e Deus deu um quebrantamento tão grande. Eu falei, Senhor, eu senti uma graça. Eu vim assim, preocupada, né, com os desvaneios dessa vida, né, mas a gente vem preocupada com coisas aqui, mas o Senhor, Ele me trouxe uma paz ao meu espírito nessa noite, sabe? Deus me trouxe assim, uma graça assim, que eu estou indo embora curada, no nome do Senhor. Eu estou sendo curada nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou sendo aqui curada. Há uma cura aqui nessa noite. Eu senti um refrigério no meu espírito nessa noite. E eu creio que Deus está trabalhando aqui no meio da igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero aqui estar lendo a palavra do Senhor. Interessante quando a irmã me fez o convite, né? E desde o dia que a irmã fez o convite, Deus começou a falar comigo. Porque eu falo assim que Deus primeiro fala com a gente que vai trazer a palavra, né? A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é uma espada, né? De dois gumes. Primeiro tem que bater aqui, né? E Deus assim, tem me provou através da palavra. Na semana Deus tem me moldado através da palavra, né? E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Como Deus começa a te forjar, te moldar, é porque Ele está se preocupando com você, com a tua alma, que Ele quer que você vá para o céu. Louvado no Senhor, né? Quando Deus está falando com você e você sente esse quebrantamento, é porque você está ouvindo a voz de Deus e tem que praticar, né? E assim, desde que a irmã falou comigo, essa semana foi uma semana assim, a qual eu falei, Senhor, eu quero estar sensível à tua voz. Porque muitas vezes, irmão, nós falamos tanto, não ouvimos a voz de Deus, né? E eu em casa, meu esposo fala, eu falo muito. Eu falo, mas essa semana eu falei, Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor. E às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente, mulher, né, Mariana? E às vezes Deus usa assim o nosso filho, ou uma situação da nossa casa para falar conosco. E às vezes a gente está ali agitada, falando, e às vezes Deus quer usar alguém, ou até mesmo algo que está fazendo, né, para falar com você. E nós temos que estar sensível à voz do Senhor Jesus. E nessa semana assim eu estava sensível à voz de Deus. Passei por situações lá no meu serviço, assim, aquela agitação toda. Eu falei, Senhor, eu quero estar sensível à tua voz. Independente do que está acontecendo lá, mas eu quero estar sensível à tua voz. Independente do que está acontecendo, pode estar acontecendo um turbilhão, pastor Marcelo, mas nós temos que estar sensível à voz de Deus. E Deus, nesta noite, está falando da direção
abençoando, tirando as escamas dos olhos, abrindo os ouvidos espirituais, te direcionando para algo que Ele quer fazer na tua vida. Não adianta nós só ouvirmos e não praticamos a palavra de Deus. Eu sento aqui, ouço, quando chego lá, da porta para fora, eu não vou praticar. Tem que praticar, irmãos. É difícil? Lógico que é, né, pastor? É difícil, não é fácil. Ser cristão, praticar, não é fácil. É todo dia matando um leão. É as batalhas espirituais. Mas pedir uma misericórdia do Senhor. Por isso que o Senhor deixou, né, o Espírito Santo Consolador para nos consolar, para nos ensinar e para nos instruir nossas vidas, né? Ele deixou o Consolador. Eu louvo a Deus por isso. Eu sempre falo, Espírito Santo, toda atitude que eu tomar, tudo que eu for fazer, esteja na minha frente, me coordenando, me ajudando. E quando eu falar algo que não te agradar, me corrige. Assim tem que ser cristão. Porque é por isso que Ele deixou. E Deus está conversando com alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo quer te direcionar, dar uma direção para você. Então, pessoas confusas, e o Senhor quer dar uma direção para você, em nome de Jesus. Eu quero estar lendo aqui em Jó. Gostaria que a igreja abrisse a vossa Bíblia. E como o pastor Marcelo, ele leu Jó, e foi a palavra que Deus me deu, assim, sabe? Desde quando a missionária me chamou, e o Senhor falou muito a respeito de Jó. E a gente sempre lê Jó e fala que Jó é um homem temente, a gente sempre está lendo essa palavra, né? Mas o Senhor me trouxe uma revelação tão profunda a respeito da vida de Jó, que eu quero compartilhar com a igreja em nome de Jesus. Jó capítulo 42, no versículo 10. Memorando do Senhor. Vou estar lendo em nome de Jesus. Diz assim, o título diz assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Jó capítulo 42, no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quantos antes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles deu-lhe uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Agora vamos lá, voltarmos lá no Jó, capítulo 1, para que nós possamos entender um pouco, né? Não quero ser cansativa, quero estar dentro do horário, em obediência do Senhor, dos pastores, em nome de Jesus. Jó capítulo 1, no versículo 1, amém? E havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e ele o seu gado 7.000 ovelhas e 3 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssimo agente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Até aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui, eu fiz até um esboço aqui, mas o Senhor, eu faço os esboços, Deus muda tudo, a situação, Deus vai mudando tudo, né? Porque Ele é o dono da palavra, é Ele que rege, né? E assim Deus me deu essa palavra falando sobre Jó. Se nós vemos aqui que Jó era um homem muito temente, né? Ele morava ali na cidade de Uz, e Jó era rico, como foi falado aqui nessa noite, através do servo de Deus. Jó, ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha uma esposa, ele era bem sucedido, né? E o interessante aqui, que o Senhor falou no meu coração, sobre as qualidades de Jó, né? Sobre ali ele era reto e temente a Deus. E isso que me chamou a atenção nessa passagem. Jó, ele era temente. Irmãos, eu falo que o temor de Deus em nossas vidas, meu Deus do céu, falar de temor é forte, né, pastor Marcelo? Porque nós temos que ter temor de tudo que nós fizemos. Tudo que nós passamos, nós temos que ter temor de Deus. Muitas vezes nós damos algo para o Senhor, fazemos algo para o Senhor, nos murmuramos, nós perdemos o temor de Deus. A palavra diz que Jó, com tudo que ele tinha, ele sempre era fiel ao Senhor. Ele era reto, ele era honesto ao Senhor.
ele era um homem que tinha retidão no coração. E ele tinha dinheiro, ele podia sair esbanjando, ostentando, acontecendo. Eu tenho dinheiro, porque hoje em dia é assim, né? Eu tenho, eu faço, eu posso, né? Mas Jó, ele tinha tudo isso e ele era humilde. Eu entendo aqui, alguns historiadores dizem que Jó, ele era a perfeição de Deus. Deus criou perfeito, né? Alguns historiadores dizem isso, mas eu acredito que ele era assim, um que ele não murmurava com nada, né? Ele era reto. Gente, a Bíblia fala que ele se desviava do mal. Se algo vinha para Jó, se era algo que acontecia, ele se desviava e não queria o mal. Ele se desviava das coisas erradas, louvava o Senhor, né? Muitas vezes, né? Eu vejo lá no meu serviço, ali tá aquela rodinha lá, pastor, falando. Aí eu vou pegar o meu foninho, vou lá pro cantinho, ouvir meu louvor, tirar minha hora de almoço. Outrora, né? Quando eu não conhecia o Senhor, eu estava lá no meio, falando, né? Falando. Mas louvado seja Deus. E quando eu vejo isso acontecer, eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem forjado a minha vida, o Senhor mudou, tem mudado o meu caráter. Porque, irmãos, ser servo de Deus aqui dentro é muito fácil. Sentadinho na cadeira, né? Fácil, pastor, tá com o microfone na mão. E lá fora, e para nossa família, nosso serviço, principalmente, que é um tempo que nós estamos passando, que, é crente. Fulano é crente, tá falando, porque assim, a acusação é essa, né? Hoje em dia, né, pastor? Fez um negocinho, mas fulano é crente? Hoje em dia é assim. Mas, né, não pagou, comprou, não pagou, mas não é crente. Não quer saber se a pessoa passou uma dificuldade, né? Não, mas não é crente, mas está ali, mas não é, que é assim agora. E a gente que conhece a palavra, a gente que está na retidão a Deus, às vezes a gente ouve as coisas e a gente entristece, porque acabam não ofendendo a gente também. Não é verdade? Não sei se os irmãos é assim. Às vezes eu escuto lá algumas coisas. Mas fulano é crente, está assim, né? A falar, Senhor, ajuda fulano e fecha a boca de ciclano, né? Tem que ser assim. Mas também tem pessoas que dão brecha, né, irmãos? Dá brecha, né? E o inimigo está assim, a nosso derredor, quer nos tragar, quer nos expor, quer nos envergonhar, mas ele não tem poder em nome de Jesus. Ele não tem poder. Ele quer nos envergonhar. Louvado do Senhor, mas ele não tem poder. E eu acredito assim que Jó, ele era assim, a Bíblia não relata, pastor, mas eu acredito que as pessoas olhavam para Jó e falavam assim: é muito certinho o meu gosto, está muito alinhadinho com o meu gosto. E assim, irmãos, quando você quer ser honesto, sempre tem aquele que fica assim: mas fulano não era crente, era assim, que é assim que acontece. O diabo usa a boca das pessoas para falar do nosso passado. Mas em nome de Jesus, ele sabe que nós somos libertos em Cristo Jesus. A família da gente, mas quer expor a gente. Falar, mas era assim antes. Fazia assim antes. Mas Deus está falando assim: é lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Nós não podemos deixar o adversário querer passar o nosso passado na nossa cara, não. É assim. Às vezes na nossa família, né? Se tem um que quer expor, meu Deus, você está falando alguém aqui nessa noite que quer falar, mas fez, era assim, agora quer ser santa. É santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu falo assim que às vezes é para ajudar, acaba atrapalhando, né? Mas nós temos um Deus que é o Deus da justiça. E Ele está aqui nessa noite, entrando com justiça na vida de alguém aqui. Está defendendo alguém, advogando causa aqui nesta noite, defendendo espiritualmente alguém aqui, em nome de Jesus. Porque às vezes, irmãos, tem coisas que eu não ouço, pastor, mas Jesus está vendo. E Ele está entrando com a providência. Fechando a boca do leão, louvado do Senhor. Vamos continuar aqui, porque o Senhor está descendo a revelação. E é Ele o dono da palavra, o nome do Senhor. E assim, a Bíblia fala que ele era reto, temente, e estava ali, né? A Bíblia fala que ele estava ali num banquete, e de repente veio uma notícia, né? Um dos servos trouxe uma má notícia para Jó. Eita, má notícia, né? E foi de repente, Adriana. Aí ela está esperando uma má notícia, né? Às vezes nós achamos que está tudo bem.
Por isso que nós temos que orar. Porque aquele que tem intimidade com Deus, Deus não deixa enganado. Deus, Ele vai revelar, Ele vai te preparar. Ele vai preparar. Eu acredito, a Bíblia relata que Jó estava preparado. Porque o que aconteceu na vida de Jó? Meu Deus, se a pessoa não tiver uma estabilidade, a pessoa perece. E às vezes tem notícias nas nossas vidas que vem nos abalar, tirar nossa estrutura. Mas o Senhor nos dá estrutura aqui nessa noite. Independente de qualquer má notícia que chegar, o Senhor vai te dar estrutura em nome de Jesus. Eu lembro quando meu esposo sofreu um acidente, eu estava em casa preparando para fazer um culto na minha casa. Estava ali arrumando a casa e louvando a Deus. De repente veio uma má notícia. E eu conversando com Deus, mas não ouvi a voz de Deus. Só ouvi Deus falar assim: hoje não vai ter culto aqui. Eu falei: Jesus, eu chamei o povo, vai ter culto aqui hoje? O Senhor falou assim: não vai ter culto. E eu vi a voz de Deus, pastor, ali. Eu ali limpando a casa, preparando ali, né? Que eu gosto de fazer assim, ó. Se eu quero fazer o culto da minha casa, eu vou preparando. Eu falo assim: Senhor, visita fulano, traz fulano, liberta fulano. Fulano vai estar aqui nessa noite, liberta a família de fulano. Senhor, eu vou começando a falar com Deus ali, sabe? Eu vou preparando o ambiente. Nós temos que preparar o ambiente, irmãos. Às vezes a gente faz um culto, né, pastor, na nossa casa. Às vezes a gente vai preparar o ambiente, irmãos. E ali eu vou falando, tô na cadeira, limpando, Jesus, vou conversando com o mestre para ele operar, sabe? E ali o Senhor falou assim: minha filha, não vai ter culto não, e cessou a voz de Deus. E ali começou o processo, mas Deus me deu a vitória. Em nome de Jesus, oh glória. Aleluia. E veio uma notícia para Jó. Jó, seus bois, suas jumentas, seus filhos, foi uma notícia, foi falando. Eu acredito que na hora Jó foi até, porque assim, irmãos, tem situações que Deus, Ele anestesia a gente. Ele te dá uma anestesia que você nem sente, né? Eu sei quando a gente vai ter neném, né, Adriana? Não sei se você teve parto cesárea, os dois. A gente toma uma anestesia, a gente não sente perna, a gente não sente nada. E tem crente aqui que Deus vai anestesiar, porque vai ter um processo, mas vai ter a vitória. Porque assim com Deus, é um processo, mas tem a vitória. E eu acredito que Deus anestesiou Jó, porque tudo que passou ali, perder filhos, perder os bens, e ainda a mulher murmurando, dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Já pensou sua disjuntora, a pessoa que está do seu lado, falar isso do teu Deus? Quer dizer, na bonança, quando estava tudo bem, não falava isso, mas quando perdeu, amaldiçoa seu Deus e morre. E não é diferente, né? Muitas vezes nós estamos passando o processo, nós servimos a Deus e a porta se abre, algo acontece. Ah, mas não é crente? Ah, mas não. Irmãos, e vamos deixar de servir a Cristo? Lógico que não. Aí nós temos que servir ao Senhor mesmo, porque Deus quer ver a nossa fidelidade a Ele. Tá com o armário cheio, tá com conta bancária, é muito bom servir a Deus. Chegar aqui dar glória, se sapatear, mudar, é bom mesmo. Eu quero ver quando Deus fecha as portas para te provar a tua fidelidade. E hoje em dia as pessoas, infelizmente, elas servem a Deus por aquilo que eles vai dar. Ah, se Deus me dá um carro, eu vou lá para a igreja. Se Deus me dá, eu também não quero. Deus fechou. É assim hoje em dia, infelizmente, não é todos. Não tem igreja. Vai ter pessoas que estão com o coração voltado às coisas materiais. Tem pessoas que estão voltadas, que não conseguem ficar sem um carro do ano, não conseguem estar com dinheiro. Gente, é o amor a Cristo, é a salvação. Hoje em dia o povo eles estão assim, querendo mais as coisas materiais do que os espirituais. É difícil a pessoa entrar na igreja hoje e pedir o dom do batismo do Espírito Santo. É difícil, eu não sei, mas eu não estou vendo esse negócio de alguém orar e dizer: Jesus batiza o meu esposo, que me é batizado, traz ele, batiza ele, os meus filhos. Eu não estou vendo isso mais. O povo vem: Senhor, abre as portas, irmãos. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino dos céus, e as demais serão acrescentadas. É você buscar o reino, Deus vai começando a colocar no lugar, abrindo as portas, ajeitando. E hoje em dia o povo esquece. E ali
adjutora que estava ali do lado de Jó, não quis mais saber do Deus de Jó, não quis mais servir a Deus. Lógico que a gente vai também falar mal da mulher de Jó, né? Porque numa situação dessa, acho que até a Alessandra ele dá uma namorada, viu? Em nome de Jesus. Porque pensa assim, né? Você tendo o mundo melhor, de repente você não tem mais nada. Eu falo assim, pastor, que quem já passou sabe, né, irmãos? Quem sempre teve e vai passar, talvez não vai ter estrutura para passar. Mas quem já passou o processo, quem nasceu tendo, depois Deus abençoou, e quando Deus tirar um pouquinho, não vai sentir tanto, mas quando Deus tirar daquele que tem, vai chorar, vai dizer, meu Deus do céu. E teve um tempo na minha vida assim que eu e meu esposo passamos uma dificuldade muito grande, mas eu glorificava ele, eu não era crente não, viu? Mas a minha irmã servia a Deus, eu via a fé dela, sabe? Eu espelhava na fé da minha irmã. E teve um tempo na nossa vida que a gente começou a bater cabeça. A gente morava aqui, a gente morava lá, sem direção de Deus. E eu lembro que a gente estava aqui na casa da minha mãe, lá tinha 2 cômodos, e o inimigo assim, quando ele quer entrar, colocar algo na mente, sabe, ele coloca. Se você não tiver uma estrutura, eu lembro que uma mulher, né, que ela tinha um centro lá no lado do Cardoso, ela falou assim, vem morar aqui, que tem 2 cômodos, dentro do centro. Vem morar aqui. Meu esposo estava desempregado. Aí vai se ajeitando as coisas, depois ela arrumou filho para vocês pagam. E como a gente não era crente nada, o que a gente fez? Pegamos as coisas, botamos no caminhão. O meu filho, hoje ele está com 30 anos, ele tinha 7 anos de idade. E fomos. Aquele dia minha mãe chorou, ela falou assim para minha irmã, ela vai entrar no processo. E ela não era crente, mas Deus estava usando a boca dela para falar isso. E ali nós fomos achando que estava seguindo a direção correta, que tudo ia bem. Fomos colocando, o dia que nós colocamos a nossa mudança, dentro daquela casa, foi o dia que nós assinamos o decreto do diabo. O meu filho, ele passava a noite todinha vendo as coisas. O meu esposo não conseguiu o serviço. E a gente não tinha nada na nossa vasilha para comer. E ali, aquela mulher falava assim, pega essas coisas aqui que sobrava lá do terreiro, lá do centro, lá do lado, eles deram para vocês comer. E ali nós começamos a comer aquelas comidas consagradas. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, Deus quer libertar alguém em nome de Jesus, eu posso do Senhor, que eu sei que tem direção certa para esse testemunho aqui. Eu vou voltar a palavra, quero ser obediente à voz de Deus. Mas ali, quando a gente começou a estar ali, e eu me sentia, eu era assim, eu saía de manhã, eu chegava à tarde, tinha uma tribulação na minha vida tão grande. E ali, meu filho chorava e ele ficou doente, ele ficou com umas letras no corpo, de bolha. E nós não sabíamos que ele tinha. Enfim, foi um tempo muito difícil. Mas tinha alguém que estava com o joelho dobrado, que era minha irmã. Ela estava o tempo todo dizendo, Senhor, ajuda minha irmã, liberta ela, tira ela daquele lugar, Senhor, liberta ela. Tinha alguém que estava olhando pela minha vida, eu sou muito grata a isso. E eu lembro que teve um dia que ela chegou na minha casa, não tinha nada. Eu falei, ela ficou ali sentada e falou assim para mim, você não vai arrumar almoço? Eu falei, depois eu arrumo. Eu estava com vergonha de falar para ela que eu não tinha nada dentro das minhas vasilhas. E ela falou assim, Deus vai tirar você desse processo. Deus vai tirar você desse lugar. Ela falou assim para mim. Aí meu esposo foi, aí ela começou a orar. Ela fez uma oração na minha casa, Mariana. Deus usou ela ali na minha casa. Falou, abre as portas para o meu cunhado, abre as portas para ele. Satanás, sai dessa casa, assim que você reina neste quintal, mas você vai largar tudo da minha irmã. Passou 2 dias, eu abri a porta para ele, uma multinacional, na enfermaria ali, comandante Sampaio. Ele ficou 12 anos lá, para a glória de Deus. Aí a mulher falou assim, foi os demônios que abriu a porta para ele. Eu lembro que à tarde o telegrama chegou. Chegou o telegrama lá em casa, da empresa. Aí eu falei, telegrama para ele. Aí quando nós abrimos assim, era para ele comparecer na empresa. Abrindo uma porta tão grande, Deus vai abrir a porta com alguém aqui, uma multinacional. Sai! Deus não está conversando com alguém aqui nessa noite. Gente, eu nunca vou esquecer disso. Eu falei, meu Deus, como Deus é bom. Eu glorifiquei a Deus. Eu estava lá, Adriana, mas eu tinha fé em Deus. Eu não queria estar lá. Mas
mas é o que tinha para mim naquele momento. Porque o inimigo me prendia, mas a oração fez que ele me soltasse. Louvado no Senhor. A oração ela liberta, ela solta. Eu estava presa ali, mas eu não queria sair, não conseguia mais. Alguém estava orando por mim, pela minha família. E eu lembrei que aí a mulher falou assim, aí eu peguei e fui correndo na casa dela contar. Eu falei, olha, meu esposo arrumou serviço e a gente vai mudar. Ela falou, não, vocês vão ficar aqui, porque agora vocês vão ter que pagar o aluguel para mim. Eu falei, não, eu posso até pagar o aluguel, eu fiquei devendo, mas eu não quero ficar mais aqui. Ela falou, não que você estava devendo, pode ficar aqui, fica aqui, né? Aí eu falei para minha esposa, ele falou assim, não, vamos embora daqui desse lugar. Vamos embora desse lugar. E aí, para arrumar a casa, não tinha casa. Porque é assim, quando o inimigo ele quer agir, ele age. Mas quando Deus está na frente, quando o varão de guerra está na frente, irmãos, não tem como o inimigo agir. Eu lembro que eu falei para Deus, assim, eu fiz uma oração. Deus abre uma porta para mim de uma casa. E ali, conversando com a minha mãe, ela falou assim, volta para cá de novo. Fica aqui, você tem 2 cômodos aqui de uma casa, é sua. E eu peguei a mudança de novo, 6 meses eu fiquei lá. E voltei de novo lá para casa da minha mãe, porque Deus tinha uma obra ali ainda para fazer. Deus tinha uma obra para acontecer naquele lugar ainda. E ali nós ficamos ali, mas Deus nos libertou daquele lugar. E foi um processo, irmãos, que quando tiver mais tempo eu falo para os irmãos, quero estar aqui na palavra, de libertação na minha vida, enfim, Deus fez um recomeço muito grande, para a glória dele, que eu tinha um propósito. Porque Jó estava aqui na palavra, passasse por essa situação, a disjuntora amaldiçoou Deus dele, eu acredito que ela largou dele. A Bíblia fala que Jó, ele ficou enfermo, ele teve uma enfermidade, uma úlcera. Alguns tradutores dizem que ele estava cheio de lepra no corpo. O corpo dele começou a ficar necrosar. E ele começava a se coçar, a cheirar mal. A Bíblia fala que ele tinha uma telha que ele se coçava. Ele passou um processo difícil. Talvez eu e você no lugar dele, mas a gente... Talvez no processo de Jó, a gente ia murmurar e falar, cadê o Deus que eu servi? Algumas situações dizem aqui que Jó, na Bíblia diz que Jó, por um momento, questionou a Deus. Irmãos, quem não questiona um momento difícil? A gente é de carne e osso, né, pastor Marcelo? Ah, Senhor, porque essa porta fechou? Ah, Senhor, porque fulano não veio logo para a igreja? Porque ele estava aqui na igreja e ele saiu? Há questionamento, que nós somos ser humano. A gente tem que questionar, é pai, né? A gente tem que falar com o nosso pai. É um questionamento de filho para pai. Mas tudo, Deus tem um propósito. Nós temos que entender que o Senhor tem um propósito na terra. Se nós tivermos integridade, se nós estivermos dentro da palavra, Ele tem um propósito. Quando meu esposo sofreu um acidente, eu falei assim, meu Deus, por que, Jesus? Eu morava numa casa que eu pagava X, ele tinha serviço, eu tinha serviço, eu tinha vida boa, e de repente nós estávamos morando em 2 cômodos, depois passando processo, e Deus se calou, porque eu ficava questionando a Ele. E tem processos que nós temos que somente adorar Ele. Adorar Ele. Né, Adriana? Tem processo que é adoração. Porque a adoração vai trazer o que? O refrigério para a nossa alma. E quando nós adoramos no processo, passa tão rápido a prova, que se é prova de 10 anos, rapidinho passa. E ali Jó, doente, enfermo, cheirando mal. Eu falo que ele tinha um mau hálito, que ele tinha bolhas no corpo que minava pus. E aparece quem? 3 amigos de Jó. Amigos, né? Sabe aqueles amigos que vê você passando o processo e até te questiona, falando assim pra você assim, mas você não tá na igreja? Você vai pra igreja? Você não faz campanha? Você não faz isso? Questiona nosso processo, pastor. Será que fulano tá no pecado? Será que pecou? Será que tá fazendo alguma coisa errada? Porque é assim, né? Quando você tá tudo, aí quando a recolher na sua casa, mas você está servindo a Deus, mas seu filho está assim, você está assim, porque o povo gosta de falar, mas sem saber a intimidade que você tem. Mas uma coisa é certeza, que Deus vai honrar você. Deus vai te honrar.
A certeza é essa, que é uma promessa que tem que ser cumprida. É uma promessa que vai ser cumprida aqui na vida de crente, em nome de Jesus. Talvez você está passando esse processo na sua casa, com seus filhos, mas vai se cumprir a promessa. O importante é isso, é não ouvir a voz do inimigo, e sim a voz de Deus. E tem gente, pastor, que às vezes dá ouvido. Sai daqui, chega ali, a porta benção. Aí o pessoal fala assim, é verdade. Você já está fazendo o quê? Dando legalidade e concordando com as coisas do inimigo. Mas Deus diz assim, você orou, colocou no altar, deixa o inimigo. Tem pessoas que dão a boca pro cão, né? E às vezes é até crente, pastor. Infelizmente, né? Porque a Bíblia fala que o mundo já é maligno. Então quem está lá fora vai falar mesmo. Mas crente não pode aceitar, né? Tem que repreender em nome de Jesus, né? Eu vou ver minha irmã no processo, tem que orar por ela e não falar, está no pecado. Ela fez isso. Não, eu tenho que orar por ela. Se ela está no pecado, Deus vai ajeitar ela. Mas quando estava fazendo isso, irmão, olha para fulano, jejum, pedi um dia para jejuar para fulano. Não fico criticando, não. Se está dentro da casa, é que Deus quer alinhar. Se está dentro da casa, é porque Deus quer preparar para algo. Deus quer alinhar, Deus quer mudar o caráter, Deus quer fazer algo novo. E muitas vezes nós jogamos lá fora com a nossa língua. E Tiago fala. Muitas vezes nós lançamos palavras com nossos irmãos dentro da igreja e matamos espiritualmente, irmãos. E eu acredito que esses amigos de Jó aqui estavam até dando. Eu falei que ele deu conselho para Jó, né? Mas depois que vendo que Jó estava no processo mesmo, perdendo tudo, viu? Passando os dias, nada estava acontecendo, a gente começou a falar: ô Jó, o que está acontecendo? Você pecou contra Deus? Ô Jó, o que está acontecendo? Vai ter gente que não vai entender, no nosso processo. Mas uma coisa é certeza, a vitória. E quando ter a vitória, vai olhar e dizer assim, ela passou, mas ela conseguiu. Deus vai confundir o adversário, pastor Marcelo. Deus vai confundir. Deus vai confundir. Glória a Deus. E é interessante nisso tudo que quando os amigos de Jó começaram a falar dele, e por um momento eu fico imaginando a cabeça de Jó, né? Será que é mesmo? Será que eu fiz alguma coisa contra o meu Deus? Porque é assim, né? As pessoas falam tanto na tua mente que às vezes você até começa a concordar com a pessoa. Mas nessa noite Deus está blindando a tua mente em nome de Jesus. Deus está dando uma blindagem de mente de crente aqui, pastor, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, palavra lançada, palavra que está tirando da direção de Deus, Deus está blindando a tua mente. Em nome de Jesus. Tem pessoas que tiram a gente da comunhão. Louvado o nome do Senhor. E voltando aqui, fiz um esboço aqui, eu até marquei, porque eu queria falar aquilo que Deus gerou no meu coração. Louvado o nome do Senhor. E como o pastor Marcelo falou, antes de eu ir lá no 42, que restituir é compensar de forma justa o que se foi perdido. Olha só, né? Que interessante, né? Restituir é perder, restituir é compensar aquilo que foi perdido, né? Quer dizer, eu perdi algo, Deus vai me dar o dobro daquele algo que eu perdi, Deus vai restituir, né? Deus está restituindo algo aqui na tua vida, em nome de Jesus. Há uma restrição nessa noite aqui no nome de Jesus. Eu não sei se é material, se é espiritual, né? A sua saúde, talvez você está enfermo há muito tempo, com a enfermidade, né? Que os médicos não conseguem saber o que é. Talvez a sua vida sentimental, que você tem batido cabeça, talvez algo assim. Deus vai restituir, Deus vai te dar uma direção e restituir aquilo que você perdeu. E Jó, a Bíblia fala que quando ele começou a orar para esses amigos aqui, esses amigos que começou a criticar ele, falar dele, porque, irmãos, tinha perdido tudo, estava doente, ele foi orar. Essa foi a chave a direção que Deus deu para Jó. Orar. Muitas das vezes é assim, irmãos. Orar para quem nos julga, nossos inimigos, nosso vizinho. Orar. E eu estava em casa hoje, Deus falou assim para mim: olha para os seus vizinhos.
Irmãos, a minha casa o escuro é bem alto, né? Então ninguém vê a cara de ninguém. Já quando a gente sai, a gente dá um bom dia, é muito rápido, né? Mas eu tenho orado para os meus vizinhos, para Deus abençoar eles, para Deus libertar eles. E essa tarde eu estava em casa, meu amigo, Deus falava para mim orar para os meus vizinhos. Porque onde nós moramos, irmão, nós somos testemunhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do mundo espiritual na nossa rua. E ali, quando eu fui morar naquela casa, ali na Jardim Arena, próximo do Santo Antônio, as pessoas falavam assim, aqui era assim, era bagunça nessa rua, tinha isso, aquilo, outro. Mas eu falei assim, não, agora quem vai morar aqui é um crente fiel ao Senhor, não vai ter bagunça mais aqui não, em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu fui morar lá, tinha uma rapaziada que estava no portão fumando, fazendo uma bagunça, e eu só lá de casa escutando, a gente estava em reforma ainda, e aquela bagunça, batendo no portão, fazendo isso. Aí eu subi lá, falei, Jesus, dá autoridade, né? Porque se fosse a velha mulher, já ia xingar, né, Adriana? Mas quando a gente tem que ter como temos o temor de Deus, tem que ter palavras sábias. Cheguei lá e falei assim, conversei com eles, né, com uma rapaziada, dei boa tarde para eles, conversei com eles, falei assim, olha, agora tem morador aqui nessa casa. Eu sei que essa casa foi abandonada há muito tempo aqui, mas hoje tem morador. Se vocês quiserem ficar aqui, vocês podem ficar, mas ó, vai ter uma regra. Não quero bate-bola no portão, não quero ninguém fumando na minha calçada. Eu fui falando para eles, e eles foram se espalhando, irmã Adriana, foi se espalhando. Sabe por quê? Tem que ter autoridade no mundo espiritual. Onde você coloca a planta dos seus pés, se o diabo está, ele não vai estar não, ele não resiste. Ele tem que bater por retirar em nome de Jesus. Quando você coloca a planta dos seus pés em lugares que a potestade, ele tem que bater por retirada. E eu sabia que aqueles meninos estavam sendo usados por mim, que era tal de baixo portão. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu falei, não, Jesus. Deus está falando com alguém, né? Essa perturbação aí, sabe, na sua rua, essa perturbação vai acabar em nome de Jesus. Essa perturbação vai acabar. E aí quando eu cheguei, nunca mais, os meninos ficam para lá, uns dão bom dia, boa tarde, eles dão, aí a vizinha do lado falou assim, nossa, nunca mais os meninos ficaram aqui na rua, depois que você mudou para cá. Falou assim, sabe, que ela também serve a Deus, porque irmã, é oração e autoridade, você orar e ter autoridade no espiritual para falar. Não é só você orar e ter autoridade para você falar. E você fala, às vezes você ora e não tem autoridade para falar. Porque às vezes é preciso de falar, pastor Marcelo. Né, Adriana? Às vezes a gente ora demais, Adriana. Mas a gente tem medo de falar, achando que vai ferir. Porque minha família, porque não. Ora e tem autoridade de falar. Eu falo em casa, quando é para falar, eu falo, irmãos. Ele está para lá, mas eu falo. O nome do Senhor. E ali, Jó, orando com seus amigos, Deus começou a restituir tudo quanto ele havia perdido. Só que uma revelação que Deus trouxe dentro dessa palavra, para finalizar, foi a fidelidade de Jó. Essa fidelidade fez com que Deus restituísse tudo que Jó perdeu. Deus falou comigo em casa, filha, sabe por que eu dei a Jó? Sabe por que eu instruí? Porque ele foi fiel a mim. Aleluia. Em tudo. Glória a Deus. Aleluia. É a fidelidade, irmãos, ao Senhor. É você, alguém falar mal do seu pastor, é você defender ele. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. É alguém chegar e falar assim, sabe, pastor Marcelo, essa Adriana, não fale dos meus pastores. Isso é fidelidade também. É alguém chegar aqui e falar mal, alguém fazer alguma coisa, você é fidelidade. O que é errado contra a palavra, algo errado, é fidelidade a Deus. É você respeitar a sua esposa, é fidelidade. É fidelidade. Eu respeitar meu esposo, ele respeitar, é fidelidade ao Senhor. É eu ver algo no celular e tirar, é fidelidade a Deus. Ser fiel ao Senhor é quatro paredes. É fidelidade ao Senhor. É santidade ao Senhor. Mas eu posso fazer de tudo que eu sou cristã. Não, é fidelidade a Deus. É santidade ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo, igreja. Louvamos o Senhor. A gente tem que ter temor a Deus, fidelidade ao Senhor. Isso aí é
ser careta, irmã, isso aí tem nada a ver. É fidelidade a Deus. E Deus trabalha nos detalhes, irmãos. Deus é detalhista. Talvez eu estou orando, jejuando muito, achando que eu sou tão santa. E é isso aqui que está faltando, essa fidelidade, algo que está fazendo, que está agradando ao Senhor. Deus está falando aqui nessa noite, está falando comigo também, da fidelidade. Isso fez com que Deus restituísse a vida de Jó, tudo que ele perdeu também. Ele foi fiel, ele foi reto, ele foi honesto. E esse processo que Jó passou fez com que ele teve a vitória. A Bíblia fala que Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Deu filhas. A Bíblia fala que a filha de Jó era linda, maravilhosas, né? Imagina, irmãos. Quer dizer, Deus não dá coisa porcaria não, pastor. Quando Deus dá em dobro, Deus dá coisa boa. Deus não dá, Deus está falando com alguém que não vou te dar porcaria não, viu? Vou te dar coisa boa. Eu não vou te dar qualquer coisa não. Se você permanecer fiel na minha presença, vai ser coisa boa. Porque tem pessoas, pastor, que querem migalhas. Ah, eu quero, não, isso aqui tá bom. Não, Deus falou assim, eu tenho mais para você. Eu tenho coisas que você não imagina. Eu vou te surpreender, igreja do Senhor. Hoje em dia nós estamos acostumados. Ah, Senhor, tá bom. Não, tá bom, meu Deus, o que mais? Eu trabalhava em Alphaville. E eu tô livre, né, pastor? Só que a gente também não pode deixar, senão a gente acaba querendo ficar que nem aquele povo, né? E eu falo, Jesus, Deus me livre. Eu quero ser a irmã Alessandra. É porque teve um tempo que meu filho trabalhou lá em Alphaville, pastor, uma empresa, no escritório, ele estava ficando que nem aquele povo. Não falando mal, né? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Mas sabe, o ego, né? Eu falei, Jesus, deixa ele ficar assim não. E aí eu vi aquele povo assim lá, mas pessoas às vezes que estão ali doente, né? E tem. Mas isso aqui não paga, né? A cura não. É só aquele lá só, né, que paga a cura. Eu vejo tanta coisa ali, o Senhor conversa comigo, quando eu estou ali naquele lugar, o Senhor fala, tá vendo, filho, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não paga, às vezes eles não têm dinheiro, eu estou ostentando, que meu pastor falou aqui, filho de papai, com Ferrari, com isso, aquilo, outro, mas não tem Jesus, que é o mais importante, não tem a salvação. Eu acredito que quando deita a cabeça no travesseiro, não tem o sono do justo, eu acredito nisso, porque não são todos, irmãos. Mas ali a gente vê que realmente, e assim, Deus está ali conversando comigo, falando comigo a respeito, porque Deus, quando Ele te coloca no lugar, Ele tem propósito. É Deus te preparando para algo grande que Ele vai te dar e está te preparando. Ele está te preparando. E Deus está preparando alguém aqui, pastor. Deus vai colocar coisas grandes de mãos de crente aqui, e Deus já está preparando. Eu creio que essa campanha, Deus vai restituir casamento, filhos. Deus vai fazer um rebuliço muito grande aqui, pastor, em nome de Jesus. Deus irá fazer algo grande. Eu creio que durante os dias de campanha aqui, Deus vai mover e trabalhar da forma que Ele quer. Porque às vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa forma, mas é da forma do Eterno. E há uma restituição na tua vida, viu, minha irmã, em nome de Jesus. Em áreas que tu tem orado, mulher, e Deus vai restituir perdas, coisas que você perdeu, mas o Senhor, Ele contempla o teu coração. Louvado é o nome do Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que nós perdemos e nós choramos, e só tem um que não esquece. E Deus tem contemplado a tua lágrima, você tem orado para algo, e você colocou um propósito no seu coração para essa campanha. Deus vai restituir. Antes de terminar essa campanha, algo vai ser restituído na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque não tem como você buscar Deus e não ter uma resposta. Talvez não é no tempo, pode terminar a campanha e você falar assim, eu não tive a resposta, mas você vai ter a resposta em nome de Jesus. Porque você colocou no altar do Senhor Jesus. E quando você estava aqui louvando a Deus, irmão, Deus fala assim, você é um obreiro de valor. Você é um obreiro de valor. Eu via Deus te alinhando, viu? Da forma dele. Eu vi assim como fosse um plumo de Deus te alinhando, sabe? Eu vejo Deus te alinhando, te forjando, alinhando, sabe? Eu via, pastor, sabe quando o alfaiate vai, né, fazer o terno, né? Ele tem que ficar
dia, eu via Deus fazendo assim nele, alinhando ele espiritualmente, assim, Deus apertando um pouquinho, apertando até ficar da forma que Ele quer, porque é uma obra grande a realizar na tua vida. Pessoas às vezes não entendem você, mas o Eterno fala assim: eu estou trabalhando e forjando o teu caráter, eu vejo Deus forjando você. A vontade de sentar e falar assim: eu não posso ficar na porta, eu sou Deus. Não, Deus, se você é aí que eu te quero, nessa porta lá, baixoricana, lá e assai, é nessa porta intercedendo, orando, é assim que eu te quero. Porque tem pessoas, pastor, que é para estar aqui, ó, mas tem pessoas que Deus tem um propósito ali, e a bênção é a mesma, viu? É a bênção mesmo, irmãos. Aquele que limpa o banheiro, aquele que dá uma água, que está na porta, aquele que está aqui. Irmãos, a bênção é mesmo. E Deus falou: eu estou te abençoando, viu? Em nome de Jesus, tu colocar a planta dos teus pés, eu coloco você. Em vez de você ter que colocar as plantas do pé, e Deus coloca na dele. Há um Deus de justiça em favor da tua vida. Eu vejo Deus visitando a tua parentela. E o Senhor fala assim: ó, eu vou trazer um por um. Se você permanecer fiel a mim, eu vou trabalhar no meio da tua parentela. Porque há um julgamento, viu? Há um julgamento. E Deus fala assim: ele vai fazer justiça para você. Porque eu falo assim, irmã Adriana, julgar às vezes, né, pastor Marcelo? A gente julga, né? A gente não sabe isso aqui. Tem pessoas que estão aqui dentro, não estão lá fora. Que é uma batalha para estar aqui dentro. É uma batalha, irmã, a irmã que louvou, para estar aqui dentro, tão grande. Uma batalha tão grande, irmã Adriana. E nós temos que abraçar. Pessoas que estão aqui dentro, que queriam estar lá fora. Eu saí de casa e falei pro meu esposo: minha vontade era estar no celular, né? No sofá, deitadinha, porque a carne grita para isso, mas o Espírito sabe o propósito que Deus tem. A carne ela grita com o pecado, com as coisas mundanas, as coisas, né, dessa vida. Dizer que é pecado deitar no sofá, não falando isso. Mas às vezes deixar, né, de vir na igreja adorar a Deus para ficar em casa, é isso que eu falo. Né? Tem pessoas que deixam de vir adorar a Deus, de receber a bênção, a cura, para ficar em casa. E Deus falou assim: não, tem que permanecer no altar da casa. Nós somos a igreja, mas aqui dá um tempo para adoração a Ele. E quando vocês estão adorando, eu estou movimentando. Quando vocês vêm adorar, eu começo a trabalhar. Não tem como você receber a bênção na sua casa. Não tem como, irmãos. Dizer: ah, Adriana, pastora, olha por mim. Não tem como. Mas há uma instituição aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Há uma instituição aqui em nome de Jesus. Nos teus bens, na tua casa, no meio da tua parentela, Deus vai instituir tudo aquilo que foi perdido. Deus vai instituir famílias aqui nessa noite. Eu oro pelos meus filhos. Eu sempre apresento o Senhor da irmã Adriana, a família dela. Eu sempre apresento, sabe? Eu sei, nós vamos ver nossos filhos servindo a Deus na igreja. Eu creio, eu falo para Deus. Eu creio, o meu maior desejo é ver eles te buscando, adorando. Eu creio que tem pessoas aqui que têm esse coração voltado a isso. Recebe em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, em nome de Jesus, a instituição, a salvação da tua família. E foi até aqui que o Senhor me deu. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus falou comigo durante a semana. E o ponto-chave disso tudo é a fidelidade a Deus. Por mais que te querem te tirar do foco, não sai do foco, permaneça. Não tire os olhos do Eterno, meio em situações. Eu quero dizer para você, irmã, que Deus está te direcionando, dando uma direção. Você chegou aqui nessa casa hoje, meio que sem direção. E eu só quero dizer algo para a irmã, que lá fora você não vai ter a direção que você precisa, mas é dentro da casa do Senhor. Porque Deus diz: eu tenho obras nas tuas mãos. Eu vejo obras paradas nas tuas mãos. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus tem uma chamada muito grande. Deus vai colocar você em lugares de pessoas grandes, de posses. Louvado pelo Senhor. Mas Deus vai te preparar. Tu passou processos, tu suportou, mulher. Deus
ao Senhor e sirva ao Senhor. Grandes coisas Deus fará por esses dias em favor da tua vida, através da tua adoração neste lugar, através de se ouvir neste lugar. Deus irá fazer algo na tua vida e você vai chegar nos pastores e vai dizer: só o Senhor é Deus. Algo está parado e Deus vai movimentar através da tua fidelidade ao Senhor. E o Senhor fala assim: eu entro na tua vida sentimental. Deus está entrando na tua vida sentimental, no teu coração. Há feridas que Deus quer curar na tua vida, em nome de Jesus. Mas é na presença. É na presença. O Senhor vem ser o seu socorro, fortaleza, em tempo de angústia, de aflição na tua vida, amém? Eu já quero agradecer essa oportunidade. Passei um pouquinho do horário, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E as palmas adoram o nome do Senhor.